Olá, alunos do quarto ano. Aqui é a professora Aline e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em História. Hoje, em nossa aula 3, veremos a página 19 e a página 20. Abram lá, por favor, na página 19, Redemocratização de 1946 a 1964. Bom, gente, em 1945, a queda de Getúlio Vargas foi seguida pela reestruturação do regime democrático no Brasil. Naquele mesmo ano, os cidadãos brasileiros voltaram às urnas para escolher o seu presidente. No entanto, as grandes transformações sociais e econômicas vividas na América Latina a partir da década de 1930 trouxeram à tona uma diversidade de movimentos políticos e ideologias que ocasionaram maiores tensões no cenário político brasileiro. O nacionalismo, gente, os partidos comunistas, os grupos liberais fizeram jogo político nacional, fizeram disso uma delicada teia de interesses e alianças. Ao mesmo tempo, os processos de industrialização e urbanização fizeram com que os centros de disputa pelo poder saíssem das mãos das antigas e conservadoras elites agrárias, e se despedaçassem essas. Entre os profissionais liberais, os operários, os militares, os funcionários públicos, No entanto, essa pluralidade de grupos e ideologias viveu ao lado de lideranças políticas arrebatadoras. Foi nesse momento que alguns políticos buscaram o apoio dos diferentes setores de uma sociedade em pleno processo de modernização. O carisma do discurso melodramático e o uso da propaganda massiva produziram ícones da política que ainda hoje inspiram os hábitos e comportamento das lideranças políticas. Os estudiosos dessa época definiram tal período histórico como o auge do populismo no Brasil. Sob o aspecto teórico, governante populista fundamentava seu discurso em projetos de inclusão social que a sua aparência, legitimavam a crença na construção de uma nação promissora, definindo seus aliados como imprescindíveis no processo nacional. O populismo, gente, saudava valores e ideias que colocavam, o restante vocês vão abrir lá na página 20, que colocavam, seu líder como porta-voz das massas. É claro, eles eram populistas, ou seja, tinham que ser popular, as massas, Suas ações não mais demonstravam sua natureza individual, mas transformavam-se um homem do progresso, defensor da nação ou representante do povo. Construía-se, essa imagem do indivíduo que desaparecia em prol das causas coletivas. Ele agora não era mais o indivíduo agindo por si próprio, e sim para o coletivo, Ele era populista, popular do povo. O primeiro líder populista a ter grande destaque no Brasil, a gente sabe que foi Getúlio Vargas, que governou de 1930 até 1945 e de 1950 a 1954, que por meio de amplas alianças e controle dos meios de comunicação se transformou em um grande político da época. Seu discurso era nacionalista, e havia concentração de poderes políticos que lhe ofereceram uma longa unanimidade política, E a sua carreira presidencial deslanchou nessa época. Com o exemplo da pluralidade de ideias desse período, podemos notar que Vargas conseguia ao mesmo tempo ser considerado o pai dos pobres e a mãe dos ricos, porque ele concedia, vantagens à classe trabalhadora mais pobre, mas também ele estava com a elite agrária, Por isso, mãe dos ricos também e pai dos pobres, tá? Esses slogans expressavam com clareza o apelo popular, como isso tornou-se instrumento indispensável para a construção de uma promissora carreira política. Jânio Quadros, em 1961, durante sua campanha presidencial, abraçava, desconhecidos, é como é hoje em dia, tá? E comia com seus eleitores. Chegando ao poder, ele elegeu a vassoura como símbolo do governo, que varreria
a corrupção do país, não muito diferente, né, dos candidatos de hoje, né, gente? Suas medidas oficiais causavam muita polêmica. Moralista Jânio Quadros proibiu as rinhas de galo, aquele lugar onde os galos lutavam, tá? E o uso de biquíni em desfiles de moda. Ao renunciar, ele alegou a presença de forças terríveis que o ameaçavam o seu mandato, né? Muito estranho. Outro famoso governo populista, gente, governo para o povo, foi o de Juscelino Kubitschek, isso, em 1956 e governou até 1961. Ele prometia realizar 50 anos de progresso em 5 anos de governo, olha a promessa. JK ficou afamado pela construção de um país moderno, abrindo as portas para indústrias multinacionais estrangeiras, elevando o padrão de consumo e conforto das populações urbanas com a introdução de aparelhos eletrodomésticos e dos primeiros carros populares. Além disso, o ousado, despendicioso projeto da construção de uma nova capital, Brasília, fez com que o empreendedorismo fosse a marca maior da sua administração, tá? Mesmo dando, gente, a ideia de que os líderes populistas fossem irresistíveis, porque na época era como eles eram tidos, não podendo deixar de dizer que certos grupos políticos também fizeram forte oposição a esses líderes nacionalistas, tá? O crescimento populacional brasileiro, a abertura dos novos desafios conviviam com a polarização da política internacional, que dividiu as nações do mundo entre capitalismo e comunismo. Desta forma, grupos ultraconservadores e setores de esquerdas encontravam-se em pontos longínquos do cenário, conciliador do fenômeno populista brasileiro. Os comunas, e as reaças eram representantes de uma tensão política que colocou nesse mesmo período a democracia em xeque. A ascensão da Revolução Cubana em 1959 trouxe medo e esperança a diferentes grupos da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, grupos militares instituíram a urgência de uma intervenção política que impedisse a formação de um governo socialista aqui no Brasil. Viveu-se uma economia que sabia muito bem promover a prosperidade e aumentar a miséria. Foi nesse momento que, durante o governo de João Goulart, de 1961 a 1964, os movimentos pró- e antirrevolucionário eclodiram aqui no país. A urgência de reformas sociais viveu um conflito, de interesses do capital internacional, em um cenário tenso, cercado de contradições. Os militares chegavam ao poder, instaurando um governo ferrenhamente centralizador. Então, em 1964, o Estado de Direitos perdeu força sem ao menos confirmar, se vivemos de fato uma democracia na época ou não. Bom, pessoal, ficamos por aqui em nossa aula 3. Um forte abraço e até a próxima!